Gumball e Darwin entraram em um videogame na nova temporada de O Maravilhosamente Estranho Mundo de Gumball. Hoje nós vamos analisar os novos episódios, a pontuação e o diário, que, meus amigos, eu já adianto que eles estão insanos. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O episódio começa e aqui vemos que Gumball e Darwin estão jogando tipo aqueles videogames antigos de um jogo de navinha. E apesar de ter gente que joga isso até hoje, a percepção do Gumball é bem de uma criança atual, que o jogo é antigo e isso irrita muito o 8. Afinal, ele meio que nasceu de jogos assim, ou os jogos assim nasceram dele, eu não sei. Tanto que por causa da sua raiva ele acaba quebrando o ânimos. De um jeito engraçado, logo na sequência, o 8 parece que toma controle sobre suas ações e lamenta a tamanha raiva que ele teve nesse momento, desabafando, dizendo que ele foi feito assim e infelizmente ele não conseguia se consertar. O Gumball estava totalmente ok com isso e só queria seguir, mas o Darwin, na sua mente altruísta, disse que aquilo não podia ficar assim. Então lá vão os dois irmãos passando o resto do dia tentando consertar a raiva do 8. De início, os três tentam alguns hobbies, que inclusive parecem coisas reais que alguém com crises de raiva faria para melhorar a sua situação. Indo para treinamentos, se conectando com animais, ouvindo música, desenhando, mas impressionantemente, no final, o 8 sempre acaba tiltando de uma maneira diferente. Gumball então tenta conversar diretamente para entender de onde vinha a sua raiva, e depois de quase tiltar o 8 de novo, nós temos uma das cenas mais hilárias desse episódio. Darwin então, para evitar que ele fique com raiva de novo, disse que podia ajudar, afinal ele e o Gumball amavam videogames. O que eles poderiam fazer era entender de onde surgia tamanho ódio. Com Gumball concordando então, lá vão eles direto para a casa do 8. E meus amigos, quando o 8 disse que a sua vida era um videogame, descobrimos que isso era literalmente verdade, com a casa dele tendo esse fundo Vaporwave pixelizado. Aparentemente o score dele na vida real estava péssimo, mas ele não precisava se preocupar porque lá estavam Gumball e Darwin para os apuros. Eles até ganham dois controles aqui, o que eu achei bem bonitinho. Nesse momento vemos a cutscene de origem do 8. Aparentemente ele vem de outro planeta que vem destruído, com apenas ele e a sua mãe que foram salvos e começaram uma nova vida na Terra. O 8 confirma isso e diz que foi assim que ele se lembrava que tudo começou. Mas como é de se esperar em Gumball, logo isso fica em segundo plano para o principal tema do episódio. No caso, Gumball e Darwin tentando ajudar no jogo. Logo de cara vemos que o jogo é muito mais difícil do que se aparentava, com Gumball e Darwin passando muita dificuldade. Na fase da escola as coisas ficam ainda piores, com primeiro eles apanhando e depois com Tobias usando o poder do Pay to Win para passar no jogo. E dentro do jogo, em uma sequência engraçada, eles acabam fazendo o caminho contrário, tendo que voltar ao jardim de infância, literalmente perdendo. Gumball vai olhar a dificuldade e percebe que ela não só estava no modo difícil, como era impossível de mudar. Isso acaba sendo um momento de reflexão para quem estava ali. Parece que era impossível conter a raiva do 8 se realmente era dali que ela surgia. Percebendo isso, Gumball e Darwin têm uma ideia melhor. Já que era impossível vencer os jogos acima de tudo devem ser divertidos. Então, mesmo perdendo, Gumball e Darwin tentam usar disso para se divertir, usando em uma sequência engraçada e divertida deles jogando videogame. E de um jeito impressionante, sem nem perceber nada, eles conseguem vencer. Tá, no fim das contas isso não fez muita diferença, porque ele ainda estava muito atrás na pontuação, mas dava pra se divertir. Isso não conserta a raiva do 8, mas encerra o episódio em tom esperançoso, um tom que talvez no futuro o 8 saiba se divertir. Esse episódio foi o mais puro e incrível mundo de Gumball na nossa frente. Tipo, é literalmente Gumball e o Darwin indo em um videogame. O que mais você poderia pedir? Eu inclusive acho que é o segundo melhor episódio dessa temporada até agora, e pra vocês. Mas antes de ir pro próximo, eu queria pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito e faz o YouTube entender que você gosta de conteúdos como esse. No mais, seguimos pro vídeo. O episódio começa e o Gumball tá muito apertado pra ir no banheiro. Ao estilo do incrível mundo de Gumball, o peixe e o gato fazem o favor de transformar isso em uma operação gigantesca, mas no caminho eles acabam achando algo estranho, uma espécie de diário com várias páginas jogadas ao chão. Eles começam lendo com: "O Wilson é meu melhor amigo, mas hoje ele contou que me ama." Gumball e Darwin explodem com o que leem. Eles automaticamente se perguntam quem era o melhor amigo do Wilson, e segundo o Rocky, era a Claire. Então, já que claramente o Rocky sabe de tudo nessa escola, imagino que podemos acreditar no que ele fala. Como duas pessoas têm nada melhor para fazer, Gumball e Darwin então decidem ler todas as páginas do diário da pobre coitada da Claire na biblioteca. Darwin então começa a leitura com a Claire dizendo que era difícil ter amigos na escola de
Elmore, mas felizmente ela conseguiu encontrar o Wilson Hilson, que era o seu melhor amigo. Mas do nada ele conta a Claire que a amava, ela não sabia o que dizer, então na sua frente ela vê a queda mental do Wilson depois de tomar um fora. Por causa disso a relação dela com o Wilson ficou péssima, já que agora o Wilson, que era o seu melhor amigo, estava claramente evitando. Mas ela não sabia nem o que dizer, afinal, diferente de alguns personagens por aí que pouco se importam, ela namorava e não dava em cima de pessoas assim. De um jeito estranho, no mesmo momento, seu namorado dá uma sequência das maiores bizarrices que eu já vi, sendo um canalha gigantesco a Claire, ainda por cima terminando com ela. Eles também citam a existência do Barry nesse episódio, então quem sabe talvez tenha um episódio sobre no futuro. O Wilson também ajuda o Anton aqui, e só porque eu elogiei a Claire agora há pouco, ela cora pro Wilson, mostrando que parece que tanto fazia o namorado. Seguimos pra aulas de educação física e semelhante àquelas cenas que tudo dá errado, temos um dos momentos mais engraçados dessa série, com o cenário explodindo enquanto a Claire narra o que acontecia. Mas por causa do destino ela encontra o Wilson e assim os dois conversam. Aqui o papel fala que estaria saindo de Elmore para ir à escola militar. Ele diz que não conseguiria ser amigo dela sem namoro e por isso estava saindo. But if you change your mind, I'll be at the bus stop Friday after school. It's Coach's nap time. Eu admito, isso aqui foi hilário. E é exatamente assim que a história acabava. Gumball e Darwin começam a colocar a cabeça pra pensar e era exatamente o que parecia. Tudo tinha acontecido no dia de hoje. O Wilson estava indo à escola militar. Felizmente, a Claire aparece. Ela ao lado do seu namorado, inclusive. Darwin fica confuso e pergunta o que ela estava fazendo. Ela diz que foi checar a biblioteca, mas como a bibliotecária morreu, isso era meio que impossível. Gumball e Darwin ficam imediatamente bravos porque ela não estava com Wilson. A questão é que a reação dela é um tanto quanto estranha. Primeiro ela fala que namorava o Gerald, e depois ela fala que não tinha um diário e não sabia de onde essa informação surgia. Darwin então olha pro verso do papel e lá eles descobrem que a pessoa que escreveu isso estava presa no banheiro o tempo todo. Era Leslie. Aparentemente ela entupiu o vaso com as folhas do diário e estava presa ali agora. E parando pra pensar, tudo aquilo fazia bem mais sentido agora. Gumball e Darwin correm imediatamente para o ônibus, mas eles não chegam a tempo. Como um herói, a bibliotecária aparece para salvar o dia, e de longe ela consegue erradicar o ônibus da existência. Ok, isso foi mais pesado do que precisava. Tanto que ela sai de fininho. Mas por causa disso, vemos o Wilson. Esse tempo todo ele tava na lata de lixo. Em resumo, ele se vitimiza pra caramba de um jeito engraçado para deixar o episódio mais dramático. Mas eles contam pra ele que na verdade a Leslie amava ele e que toda essa confusão acontecia porque eles eram jovens e os sentimentos são confusos nessa idade. Mas olha só, a Leslie até tinha desenhado ele. Ela realmente amava o coitado. Pra finalizar o episódio, temos uma cena estranhamente engraçada do Wilson sendo empurrado pelo banheiro. Isso aqui foi um episódio sólido. Eu gosto muito de episódios de flashbacks, apesar de eu ter minhas críticas em relação a esses minutos finais. Mas é aquilo, isso tá como Gumball sempre foi. Só tá faltando um episódio como The Thing ou The Origins para bombar essa temporada. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!